Nesse vídeo, a sexóloga e especialista Érica Maia discute as implicações do consumo de pornografia para você entender melhor sobre o assunto e ver se cabe uma mudança aí na sua rotina. É isso, gente. Tem como sim consumir de forma saudável. Ela é sexóloga, tá? Então não é Lizzy que tá falando, é a sexóloga. Vamos ver o que é que essa sexóloga especialista tem a dizer. E aparentemente, ela diz que tem como consumir pornografia de forma saudável. Vamos assistir. Vamos lá. Você sabe, né? Que lá na pornografia é tudo roteirizado. E detalhe, além de pornografia ser tudo roteirizado, quanto mais mutante você for, melhor. Então, assim, cria expectativas irreais quando você não conhece a realidade. Por exemplo, Kid Bengala. Se você achar que todo cara vai ter um pau gigante daquele, um problema sim, entendeu? E é sempre assim, porque se você não tiver um corpo muito dentro do padrão, não tem como. Todo mundo sabe das problemáticas de consumir pornografia. Agora a gente quer ver sobre o consumo de forma saudável. É isso que a gente quer ver antes da gente voltar lá pro vídeo da Beisola, porque o cara falou que não existe forma saudável de consumir pornografia. Então a gente vai ouvir uma especialista falando antes de ver uma profissional da área que atua com isso. Até porque os caras tá falando dos clientes dela, né? Tá falando que ela tá prejudicando essa galera. Então é importante a gente dar uma lidinha nisso daqui. Lidinha não, olhadinha, né? Já que é um vídeo. Eu já li pra vocês. Benefícios da pornografia. Eu vou te dar 3 visões. Uma da neurociência, outra dos neurocientistas e a visão social. Como também usar a pornografia ao seu favor. Diva. Prazer em espalhar amor. Amei, tá? Amei. Diva. Ai, o gemidinho de... Na aberturinha, delícia. Com Delícia. Para mostrar qual é a funcionalidade do cérebro a partir de estímulos. Esses estímulos da pornografia. Spoiler, tá, gente? Spoiler. A gente se sente estimulado por tudo, tá? Nós temos 5 sentidos e todos esses 5 sentidos são estimulados. Então dá pra você sentir atração sexual por cheiro. Tipo, a pessoa tá tão cheirosinha com vontade de transar. Por barulhos. Não à toa, gemidos são muito gostosos de se ouvir. Pela visão, então uma pessoa que você acha atraente também desperta muito desejo. E tudo isso é estímulo, tá? O lance do vício é que você precisa de mais estímulos. Então você precisa ver e ouvir e sentir mais. E geralmente em pornografia, você vê e ouve mais. Porque é fantasia, não é realidade. A realidade às vezes tende a ser frustrante. Na verdade, na maioria das vezes tende a ser frustrante. Vocês gostam quando eu fico pausando pra falar ou vocês preferem que eu deixe o vídeo rolar? Eu acho que às vezes eu falo muito. Eu já ouvi reclamação de, pô, como é que você fez um vídeo de 20 minutos se tornar em um vídeo de 1 hora? Falo muito. Eu paro pra conversar, né? Faço live pra isso. Muito ao cérebro de uma pessoa com vícios em químicos, em drogas. Então gerou essa grande polêmica. Se a pornografia, ela vicia. Tentaram até mesmo fazer uma pesquisa com pessoas Eu já apaguei, que poxa. nunca tiveram acesso à pornografia. E adivinha? Não existe. Então a pornografia realmente ela está presente no nosso meio há muitos anos e agora de forma muito mais acessível, muito fácil também a gente disparar esses gatilhos dessas imagens que mexem no nosso corpo, na nossa sensorialidade, na nossa química cerebral. E basicamente, no nosso cérebro, a gente tem uma área... Detalhe, gente, quando ela fala sensorialidade, ela tá falando sobre esses estímulos sensoriais, que são esses dos 5 sentidos que eu falei, do ver, ouvir, sentir no tato, cheirar, experimentar, então sabor também, enfim, é disso que ela tá falando. É chamado setor de recompensa, que é o núcleo accumbens. E ele manda pela via mesolímbica uma excreção de um neurotransmissor chamado dopamina. O neurotransmissor do prazer. Mas basicamente, ele tem uma função de trazer uma motivação. É aquele disparo que faz a gente querer mudar de direção, tomar uma escolha, ter uma atitude. Exames foram feitos em laboratórios também em ratos. Então, botaram ali uma luzinha que era acendida toda vez que o rato quisesse tomar um suco. Então, ele fazia o seguinte, vou bater no pedal, acende a lâmpada e eu recebo o suco. Para tentar entender como funciona essa dopamina no corpo, porque todo mundo achava que o neurotransmissor do prazer seria o quê? O rato vai tomar o suco dele e vai sentir o máximo do prazer. Mas não.
ele sentia prazer na expectativa de perceber a luz piscando, alguém vindo, e quando ele tomava o suco tinha dopamina, mas não tanto quanto nesse impulso, nessa excitação de esperar algo. Por isso que preliminares são muito importantes, tá, galera? Não pulem as preliminares. Preliminares longas são maravilhosas, tá? Trocas de carinho, trocas de intimidade, conversa pré-sexo. E é mais ou menos o que acontece quando a gente tá na rede buscando conteúdos eróticos. O nosso corpo, ele cria uma expectativa tão grande, vamos combinar, né? Quando a gente vai assistir qualquer conteúdo adulto, a gente não assiste aquela história toda da vida lá, o povo. Eu assisto, gente. Eu acho super legal, acho super interessante, porque eu também vejo como uma forma de arte, sabe? Alguém parou pra escrever a porra daquele roteiro, pra planejar, entendeu? Eu gosto de ver uma lorezinha e eu acho que dá sentido às coisas, especialmente pra algumas situações. Eu acho divertido fantasiar, eu acho que pode ser isso também, eu gosto muito de fantasiar. Eu adoro fazer roleplay no sexo, é maravilhoso. Eu, inclusive, tô querendo fazer um de professora. Nunca fiz, tô querendo fazer. Só eu que acho que profissionais não deveriam ser influencers se tratando de conteúdos polêmicos. Não sei se é você que acha, mas eu discordo disso. Eu acho que profissionais, eles precisam sim ser influencers, porque eles precisam difundir conhecimento, entendeu? Por exemplo, ali no debate o cara acabou de falar que não existe consumo saudável de pornografia. Agora a gente tá vendo aqui uma especialista da área falando que tem sim. E ela tá explicando pra gente o que é que acontece com o nosso cérebro ao consumir pornografia, pra gente poder entender como é que funciona o vício, como é que é o jeito saudável de consumir pornografia. Então eu acho sim que profissionais, eles precisam sim ser influencers. Eles precisam fazer essa divulgação da ciência, fazer a divulgação da verdade, pra gente não ficar demonizando coisa nada a ver. Abriu a porta. Não, a gente já vai lá. Não é só estudar e se formar, não. Então a gente acaba liberando em um curto prazo de tempo uma excreção muito grande de dopamina. Então, por isso que existem pessoas que precisam sempre de novos tipos de conteúdos mais hard, para cada vez estar liberando mais aquela dopamina. E quanto mais dopamina o nosso corpo recebe, ele inunda o nosso cérebro, bloqueando outras áreas. Por exemplo, a área do hipocampo, que é responsável pelas nossas memórias, da amígdala, que é responsável pelo nosso medo de controle. Ele dificulta a nossa passagem pro córtex frontal, que é por onde a gente... Nossa, isso não é real. Porque é tudo, você sabe, né? Que lá na pornografia é tudo roteirizado, né? Tá tudo escrito lá, são atores, aquele leite na leite. É realmente uma mentira. Só que a gente entra ali, a gente sente no nosso corpo toda aquela adrenalina. Então, quer dizer que é um vício? A gente pode trazer a ideia de que é um hábito. Um hábito porque é um comportamento, por vezes inconsciente. Então, quando a gente cria consciência que aquele hábito está trazendo para o nosso corpo alguma questão, dificuldade de se relacionar fora, de se conectar com outras pessoas, de se machucar, de ter até algum tipo de disfunção sexual, algum transtorno mental, aí a gente leva para um campo mais da cognitiva comportamental. Como mudar esse hábito? Os cientistas, eles falam assim, mas como é que a gente vai criticar uma função que é natural nossa? Por exemplo, tem gente que é viciada em tomar água, viciada em comer. Então por que as pessoas falam que sexo vicia se é uma função biológica nossa? Mas a grande questão é que não só uma função biológica, mas também uma necessidade fisiológica, tá? associa essa pornografia várias vezes. Diva. Pra mim, a gente se masturbar, talvez a gente tá deixando esse cérebro mais condicionado. E a nossa sexualidade, ela é biopsicossocial. É importante a gente perceber o quanto desses atravessamentos estão fazendo com que o nosso comportamento se desassocie do mundo externo. Até fazendo um sexo performático. E Switch é perfeito pra isso, por causa de outra necessidade fisiológica, que é fazer xixi. Na mente, onde a fantasia ela toma uma conta e você não sente o seu corpo, precisa sempre de estímulos muito mais violentos para sentir. A grande orientação é usar o Porn Yoga, que são práticas no Instagram da Mies. No meu Instagram tem várias dicas. Porn Yoga. Você corporifique a pornografia. Não exatamente fazendo um detox de que não posso, porque se você tira muito rápido uma coisa da sua vida,
muito forte, você vai precisar, por causa do núcleo de recompensas, suprir aquela carência. Aí, de repente, você para da pornografia, mas você vai começar a comer, beber, fumar mais. Então, qual é o ganho que você tem com a pornografia? E disso, você consegue ter consciência e acessar essa pornografia, mas dá um pause, volta pro corpo. Vai deixando o seu corpo interessante. Nosso corpo é lugar, é morada de prazer. Então, esse é o convite. De você assistir esse vídeo, o quanto faz sentido pra você contar uma nova história da sua sexualidade. E conta também com seu parceiro, com a sua parceira. Compartilha com seus amigos esse vídeo, porque quando a gente cria consciência, a gente cria autorresponsabilidade. E com muita amorosidade, a gente Diva, tá? Diva. tá por todo esse universo de forma saudável. E se você quer ver mais conteúdo como esse, curte, ativa o sininho, compartilha e segue a gente nas redes sociais. Então é isso, tá, gente? Tem sim como consumir pornografia de forma saudável. Eu acho que o que falta é educar nossa população pra isso. Porque eu acho que como a gente vive em uma sociedade muito conservadora, muito moralista, muito voltada ao catolicismo, por mais que o catolicismo já não esteja mais tão forte, ele tenha se bifurcado em várias outras religiões, ainda assim, as nossas leis, elas foram feitas pautadas nisso, né? Porque era o contexto da época, então na época fez sentido, só que agora já não faz mais. E aí acaba rolando esse grande tabu em volta de sexo, em volta de prazer feminino. Precisamos conversar mais sobre sexo, sobre prazer, sobre pornografia.